Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre movimento vertical no vácuo. O movimento vertical no vácuo é uma transposição do movimento retilíneo uniformemente variado. Só que a aceleração do movimento vertical de um corpo no vácuo é denominada aceleração da gravidade e é indicada pela letra G. Como o movimento se realiza nas proximidades da superfície terrestre, pessoal, a aceleração da gravidade é considerada constante e tem um valor próximo a 10 ou 9,8. Vai depender muito do vestibular e do livro, da literatura em si. Assim, a queda livre e o lançamento na vertical são movimentos uniformemente variados, já que tem aceleração e ela é constante. Bom, sempre que um corpo estiver caindo, em queda, ele estará acelerado, sua velocidade estará aumentando no movimento vertical no vácuo. Então, em nenhum momento vamos falar de resistência do ar. Se um corpo estiver subindo, ele estará em movimento retardado, desacelerado. O módulo da sua velocidade estará diminuindo ao passar do tempo. Então, sua velocidade aumenta ao passar do tempo quando o corpo cai e diminui quando o corpo sobe. Bom, pessoal, podemos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para o movimento vertical no vácuo. Basta a gente fazer umas pequenas mudanças. Por exemplo, a aceleração é uma aceleração constante conhecida, que é g. Então, no lugar do a, a gente vai colocar o g. E vamos colocar o menos na frente da aceleração. Por que, professor, vamos colocar o menos? Porque a gente vai considerar para cima o movimento progressivo, o sinal positivo para a velocidade como mais, e para baixo como sinal negativo para a velocidade. Se um corpo estiver subindo, a velocidade é mais v e a aceleração é menos g. Se um corpo estiver descendo, a velocidade é menos v e a aceleração é mais g. Para a gente não ter que ficar trocando o sinal da aceleração com o da velocidade, a gente vai considerar sempre o menos aqui. Para a gente estar sempre considerando o menos aqui, a gente está considerando que o sentido positivo da velocidade é para cima e o sinal negativo da velocidade é para baixo. Sabendo disso, a gente pode exemplificar uma situação de movimento vertical no vácuo lançando uma bolinha para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, se a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e essa bolinha está subindo no movimento retardado, quer dizer que após um segundo, a sua velocidade vai diminuir 10 unidades. Por que 10 unidades? Porque vamos considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E lembra o que a aceleração faz com a velocidade? Ela pode aumentar unidades por tempo e pode diminuir unidades por tempo. Como é um movimento retardado para cima, vai diminuir unidades por tempo. Mas quanto? 10 unidades por segundo. Então, após um segundo, sua velocidade vai para 20 metros por segundo. Após um segundo, vai para 10. E após um segundo, para. Quando o corpo para, a gente chama essa altura aqui de altura máxima. Porque o corpo não vai subir mais, ele vai parar para descer. E quando ele desce acelerado. Na subida é um movimento retardado e na descida é um movimento acelerado. O sinal da velocidade é negativo porque a gente considera para cima como positivo, lembra? Beleza. Agora, após um segundo a velocidade vai para 10, após outro segundo vai para 20 e após outro segundo vai para 30. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, é que a velocidade que é lançada a bolinha para cima é a mesma que ela vai retornar para uma mesma altura. Então, se você lançou aqui essa bolinha desse ponto, quando ela retornar, ela vai retornar com a mesma velocidade. Tá bom? E uma coisa importante. Aqui, se vocês prestarem atenção, a bolinha levou 3 segundos para subir e levou 3 segundos para descer. Isso é, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida no movimento vertical no vácuo. Então, para a gente falar sobre queda livre, vamos falar primeiro de Galileu Galilei. Galileu Galilei nasceu em 1564, no dia 15 de fevereiro, em Pisa.
Em 1574, a família Galilei muda-se para Florença. Em 1581, estuda medicina na Universidade de Pisa sem concluir o curso. Em 1584, inicia seus estudos de matemática. Em 1585, abandona a universidade sem obter grau. Em 1586, inventa a balança hidrostática para a determinação do peso específico dos corpos. Escreve um trabalho que só foi publicado após a sua morte. Em 1590, realiza experiências sobre a queda dos corpos, é o que a gente está estudando. Em 1594, fica gravemente enfermo durante um dia de semana enquanto lia as obras de Copérnico. Em 1597, escreve o Tratado da Esfera, constrói o compasso geométrico e militar. Em 1604, pronuncia 3 famosas conferências renegando os ensinamentos de Aristóteles. Em 1606, publica um pequeno trabalho que fala sobre o compasso geométrico militar e sobre o termoscópio. Em 1609, aperfeiçoa o primeiro telescópio com o qual descobre, até 1610, as montanhas da Lua, 4 satélites importantes de Júpiter, os anéis de Saturno e as manchas solares, como também as fases de Vênus. Em 1610, publica O Mensageiro das Estrelas. Em 1612, prossegue com suas observações astronômicas, discutindo intensamente com seus opositores, critica abertamente a física aristotélica e o sistema cosmológico de Ptolomeu, e publica um trabalho em cima disso. Em 1613, envia ao padre Castelli uma carta sugerindo uma nova interpretação das Sagradas Escrituras. Em 1642, em 8 de janeiro, Galileu morre em Arcetri, com 78 anos. Queda livre, o estudo de Galileu, ele diz que todos os corpos, não importa a sua massa, caindo de uma mesma altura, chega ao solo ao mesmo tempo. Então, pessoal, corpos de massas diferentes, abandonados de uma mesma altura, vão chegar ao solo ao mesmo tempo, vão percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, Galileu começou a estudar a queda dos corpos. Então, Galileu percebeu que, por primeiro instante de tempo, as bolas, por mais que tenham massas diferentes, no vácuo percorriam uma distância x. No segundo intervalo de tempo, entre o primeiro e o segundo, percorria uma distância 3 vezes maior que a primeira. E no outro intervalo de tempo, percorria uma distância 5 vezes maior que a primeira. E no outro intervalo de tempo, 7 vezes maior. E assim vai. Bom, antes de a gente seguir, se tivesse a resistência do ar, não fosse o vácuo, a pena iria cair num intervalo de tempo maior do que a pedra. Galileu Galilei, ele estudou a queda livre dos corpos e percebeu isso, que num primeiro intervalo de tempo o corpo percorreu uma distância x, no outro intervalo de tempo percorreu uma distância 3 vezes a primeira, no outro intervalo de tempo percorreu uma distância 5 vezes a primeira e 7 vezes a primeira, e assim vai. Se a gente construir um gráfico da velocidade por tempo, a gente sabe que a área do gráfico velocidade por tempo é numericamente igual ao deslocamento. Então, se a gente pegar pequenos triângulos aqui, para o primeiro intervalo de tempo, a gente tem um triângulo X. Entre o primeiro e o segundo intervalo de tempo, a gente tem um triângulo 3x aqui, ó. Entre o segundo e o terceiro intervalo de tempo, temos 5x. Percorreu uma distância 5 vezes a primeira. Entre o intervalo 3 e 4, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E até o quinto intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devemos prestar atenção no seguinte: no intervalo todo de 5t, ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25x. Então, a distância total, ΔS total aí, é de 25x para um intervalo de tempo igual a 5. Se você conhece a primeira distância percorrida para esse intervalo de tempo,
você consegue descobrir para um intervalo de tempo igual a 5t. Bom, foi o que eu coloquei aqui para vocês, representei aqui. Sendo que a velocidade, a gente sabe quanto ela aumenta a cada 1 segundo. Para 1 segundo, a velocidade aumenta 10 unidades. Para 2 segundos, aumenta 20. Para 2 segundos, aumenta mais 10, vai para 20. Para 3 segundos, aumenta mais 10, vai para 30. Para 4 segundos, aumenta mais 10, vai para 40. Para 5 segundos, aumenta mais 10 e vai para 50, e assim vai. E com isso, podemos determinar aqui a primeira distância para 1 segundo é a área desse triângulo. Lembra? A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, x vale 5 metros. Então, para esse então aqui, ó, ele percorreu 5 metros. Aqui, como tem 3 triângulos, 15 metros, que é 3 vezes esse valor. Aqui tem que ser 5 vezes esse valor aqui. Quer ver? 5, 10, 15, 20, 25. Então, 25 metros. Se a gente pegar a distância total percorrida em 3 segundos, 5 mais 15, 20, mais 25, 45 metros é a distância percorrida em queda livre em 3 segundos, por exemplo. Bom, vamos resolver aqui uns exercícios. Se vocês quiserem tentar fazer esse exercício, podem pausar o vídeo. Vamos lá. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade da bola é máxima? Não, né, pessoal? A gente viu que lançando uma bola para cima, ela vai atingir a sua altura máxima. Quando ela atingir sua altura máxima, ela para. Para o quê? Ela descer. Aqui ele fala que uma bola lançada verticalmente para cima, podemos dizer que no ponto mais alto, ou seja, no ponto da altura máxima, a sua velocidade é nula. Então, a única opção que tem nula aqui é a letra D. Não é mínima e nem máxima, é nula. E a aceleração da bola é vertical para baixo. Sim, porque a aceleração da gravidade é para baixo. Então, a opção correta a ser marcada é a letra D. Um segundo exemplo, vamos lá. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal estava num mirante sobre um rio e alguém deixava cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são nulas e a altura de queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como: bom, pessoal, se o biscoito caiu primeiro que o rapaz, nunca, em queda livre, em movimento vertical no vácuo, o rapaz conseguiria alcançar o biscoito. Né? Então seria impossível para Galileu. E a opção correta é a letra D. Por quê? Porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos, pessoal. Não importa se é um biscoito, se é um elefante, se é uma pessoa. Os corpos vão cair com a mesma aceleração e a cada 1 segundo vai aumentar 10 unidades da sua velocidade. Exemplo 3. Uma bolinha de gude é abandonada de uma janela de um prédio de altura de 20 metros. Vamos colocar aqui, 20 metros é a altura. Despreze o efeito do ar, o tempo de queda da bolinha até chegar no chão vale e a velocidade do impacto no chão vale. Bom, pessoal, podemos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, só que vamos transpor para o movimento vertical no vácuo. Por exemplo, a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado é essa aqui, que a gente aprendeu. No lugar do S do espaço, vou usar a altura, já que agora estamos percorrendo a altura. E coloco o menos na frente da aceleração, que é a gravidade, e pronto. Agora a gente tem a equação do movimento vertical no vácuo. Bom, pessoal, considerando que uma bolinha abandonada de uma altura de 20 metros, a gente vai determinar o tempo. Bom, a altura final é 0, porque ele vai chegar no solo, né?
A altura inicial é 20 e ele vai chegar no solo é 0. Então aqui eu boto 20. A sua velocidade inicial é 0, porque ele fala que a bolinha foi abandonada. Quando a bolinha é abandonada, quer dizer que a velocidade inicial é 0. Então, mais 0t é 0. Menos a gravidade, que a gente considera 10, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, vamos escrever isso aqui da melhor forma. Então, é 0 igual a 20 menos 10t ao quadrado sobre 2. Esse menos 10t ao quadrado sobre 2 jogo para o outro lado. Eu vou ter 10t ao quadrado sobre 2 é igual a 20. Esse 2 está dividindo, jogo para lá multiplicando, eu tenho que 10t ao quadrado é igual a 40. t ao quadrado é igual a 40 dividido por 10. Jogo 10 para lá dividindo agora. t ao quadrado é igual a 4. t é igual a raiz de 4, que é igual a 2 segundos. Então, o intervalo de tempo é de 2 segundos. Então, a opção correta só pode ser A. Mas vamos achar a velocidade com que a bolinha chega no chão. Vamos utilizar a equação da velocidade, pessoal. Lembra? V é igual a V0 mais AT. Ok? Então, a gente tem que a equação é V é igual a menos GT. A velocidade com que ela chega no solo é uma velocidade para baixo. Então, V é igual a menos a gravidade, que é menos 10, vezes o tempo, que é 2, é igual a menos 20 metros por segundo. É a velocidade com que a bolinha chega no solo. Como ele pediu o módulo da velocidade V, ele não quer o valor da velocidade com sinal. Então, é 20. Esse é o módulo da velocidade V, 20 metros por segundo. Então, a opção correta é a letra A. Um resumo rápido aqui. A gente viu que no movimento vertical, a aceleração é a aceleração da gravidade, e que essa aceleração da gravidade ela pode ter valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, depende do livro e da literatura. Eles podem até considerar outro valor diferente desse. Os valores mais utilizados são esses aqui que eu coloquei para vocês. Podemos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado e transpor para o movimento vertical no vácuo. Fica H é igual a H0 mais V0t menos GT ao quadrado sobre 2. V é igual a V0 menos GT. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes a altura percorrida vezes a gravidade. Então, podemos transpor aí. Se você descobrir que é um movimento em queda livre, ou seja, uma bolinha abandonada, uma maçã que se desprendeu da macieira, e o corpo só está caindo, é um movimento de queda, né? Não é um movimento lançado para cima e para baixo, é só um movimento de cair mesmo, vocês podem utilizar em queda livre as seguintes equações. A altura da queda é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Você joga o tempo aqui, o valor do tempo da queda, e descobre a altura que caiu. Por exemplo, você abandona uma pedra do alto de uma ponte, calcula o tempo que ela demora para chegar no solo. Com isso, vocês conseguem determinar a altura da ponte, né? Você está sobre uma ponte. Você abandona uma pedra aqui. Você consegue descobrir o tempo que ela levou para chegar no solo. Você consegue determinar a altura da queda. Bom, e a velocidade com que chega no solo, vocês podem utilizar essa aqui diretamente. Essa é a velocidade com que a bola, a esfera, a pedra chega no solo. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.